Saudos, irmão, com a paz do Senhor. Eu gostaria aqui de meditar em dois textos. E nós não vamos ler o texto para ganhar tempo. E dentro desses dois textos, meditar em um tema que para mim é um dos temas mais lindos das Escrituras Sagradas. Jesus venceu a morte. Pois bem, no primeiro texto, Paulo, ele está falando sobre a corrupção do nosso homem carnal. Paulo vai escrever a carta aos Romanos dizendo: toda criatura de Deus geme, está constantemente com dores de parto até agora, e nós também que temos a primícia do Espírito, também gememos a saber pela nossa adoção, a redenção do nosso corpo mortal. Porque depois da entrada do pecado, o corpo ficou sujeito à corrupção e às paixões. Ele vai escrever aos Romanos, capítulo de número 7, dizendo: pecaremos porventura por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum a quem vos apresenteis por servo para lhe obedecer, sereis servos a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu, segundo o meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo em meus membros outra lei, a lei que batalha contra a lei dos meus entendimentos e me prende debaixo do pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo chega a dizer que ele é o homem mais pecador, que o que ele quer fazer, ele vai relatar dizendo: o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo, porque o pecado habita em mim. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 4, dizendo: perseguidos, atribulados, angustiados, perplexos, desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso não desfalecemos, porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produzirá um peso muito excelente de glória. Ele está falando de uma renovação espiritual de dentro para fora. Paulo vai escrever a carta de Romanos, capítulo de número 12, dizendo: não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. E ainda vai continuar escrevendo, dizendo: todos os dias somos transformados de glória em glória, como na mesma imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor somos transformados. E ele vai concluir dizendo: porquanto eu me alegro também nas fraquezas, me alegro nas injúrias, nas perseguições, nas necessidades, pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco todas as minhas forças, então tenho uma força de Cristo em mim. Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 15, sobre a corrupção do nosso corpo mortal, dizendo: carne e sangue não pode herdar o reino do céu, mas convém que o que seja a carne corruptível seja revestido da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. E quando isto acontecer, cumprir-se-á o que está escrito:
tragada foi a morte na vitória. Porque onde está inferno, a sua vitória? Onde está inferno, o seu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado. Mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos garante a vitória. Ele vai se referir dizendo que todos pecaram, instituídos foram da glória de Deus, e todos passaram pelo aguilhão, passaram pela morte, desde Adão até Moisés. Todos pecaram e todos passaram pelo aguilhão. Quando ele está se referindo ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai nascer em uma manjedoura, vai passar pelo deserto e não vai cometer pecado. Quando Jesus está sendo crucificado, chega a morte com seu aguilhão para tocar no corpo de Jesus, mas como ele não havia cometido pecado, o aguilhão da morte é quebrado. Por isso que Paulo vai se referir: onde está a morte, o seu aguilhão? Eu posso entender e acreditar neste texto que desde a crucificação até os dias de hoje, a morte está procurando o seu aguilhão até hoje, e Paulo vai se referir dizendo: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que nos dá a vitória. Sabemos que o texto está falando sobre vitória sobre a morte. E a segunda passagem, Paulo é picado por uma víbora, e quem era picado por uma víbora desfalecia. Quem era picado por uma víbora morria. Quem era picado por uma víbora perdia as forças. E os bárbaros daquela cidade, olhando para Paulo, esperavam que ele fosse morrer. Esperavam que ele fosse inchar, mas nenhuma das coisas vai acontecer. Paulo vai se aproximar do fogo, como se nada tivesse acontecido, e sacudindo a víbora como no fogo. Quem vai morrer vai ser a víbora e não Paulo. E eles então começam a olhar para Paulo, e a expectativa, ela vai se transformar em outra expectativa. Eles esperavam que ele fosse um homem de outro planeta. Eles achavam que ele fosse um Deus, mas nenhuma das coisas, nenhuma e nem outra. Na verdade, o que aconteceu com Paulo foi um sinal que aconteceu, que está relatado no Evangelho de Marcos, quando Jesus começa a dizer: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Foi justamente esse sinal. O veneno não fez efeito na vida de Paulo. Eu quero deixar esta palavra. Jesus venceu a morte. Então eu quero proferir uma palavra para você, em sua casa que está aí em quarentena. Eu quero profetizar de olhos abertos o Salmo de número 91, dizendo: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nem peste, nem mortandade. O Senhor guardará a sua casa, guardará a sua família, guardará os seus descendentes, porque nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Você que está no seu lar, se você acredita nesta palavra que Jesus, ele venceu a morte e que nem um tipo de epidemia pode fazer efeito sobre a vida dos escolhidos, pega esta palavra e receba do alto imunidade do céu para passar essa pandemia e cantar um hino da vitória depois. Amém.